Achei a macumbeira de plantão, irmãos, que Babau Jorá fazendo mais um vídeo curtinho, né? Passando as minhas ideias, o meu conhecimento, meus estudos, né? Tudo que eu pesquiso na religião, já há mais de 40 anos. Então, o que eu costumo falar aqui nos vídeos, as pessoas não precisam aceitar, né? Não precisam concordar. Mas dê uma analisada, uma pesquisada, vê se não faz sentido, se tem lógica ou não, né? Não sou obrigado a concordar comigo, mas de repente discordar de alguma coisa, me chame, vamos conversar, eu também quero aprender. Pode ser que de repente eu esteja errado em alguma coisa que eu fale, né? Embora, como eu acabei de dizer, tudo que eu falo é através de pesquisas, estudos. Porque todo sacerdote, ele não pode só se empossar como sacerdote do lado material. Ele tem que também se aprimorar no lado material, estudar, pesquisar, buscar conhecimento. Costumo dizer, nós temos que ter o afeire, permissão espiritual, né? Mas também temos que ter o conhecimento, ou buscar o conhecimento material, estudando. Não adianta a pessoa só dizer assim, eu sou sacerdote. Tá, você fez o que para se intitular como sacerdote? Meu orixá diz que eu posso ser sacerdote, ou meu guia diz que eu posso ser sacerdote. Não, não é assim. Não é assim. A absorção de axé não é só através da parte espiritual, não. Tem que ter a parte material também. O sacerdote, como todos sabem, né, no culto do orixá, se iniciam, toma obrigação do ano, 3 anos, 7 anos, aí recebe os direitos, se tiver nos seus caminhos de ser sacerdote, ou então se torna um ebome, passa a ter um cargo na casa e tudo mais. Então, só que eu vejo muitos sacerdotes que dizem aí, não, eu me iniciei, então eu nasci feito, não existe essa história de nascer feito, tá bom? Ou não existe essa história, por exemplo, a pessoa ir num terreiro de Umbanda, se desenvolveu, começou a receber entidade, já pode começar a dar passe. Os umbandistas me digam aí se eu estou falando a verdade ou não. A pessoa tem que entrar no terreiro, tem que se desenvolver, tem que passar um bom tempo, né? Tem que ser analisado, avaliado. Aí depois vem a coroação, né? O coroamento, coração, não sei o nome correto, mas eu acho que é coração. Aí começa a trabalhar. Mas depois de muito tempo. Aí depois passa por um processo iniciático, camarinha, não é iniciação de orixá. Umbanda não inicia ninguém orixá. Faz uma camarinha, né? Que a iniciação de orixá é para o culto leste orixá e para o culto tradicional. Para quem tenha, assim, passa por iniciações voltadas a orixás. E no candomblé também é diferente. A pessoa começa a frequentar, começa a receber as energias, né, da casa, depois se inicia. Aí toma 1 ano, 3 anos, 7 anos. Nisso vai aprendendo, vai se aprimorando, se apurando em axé. A mesma coisa no culto tradicional. A pessoa não já se torna o luo, o babalaô, assim, que entra no culto tradicional, no xaxalabá. Não. Ele vai, frequenta, faz ixefá, itefá, e vai indo, vai indo. Até então ele se torna um aô, como se fosse um iaô do nosso culto. Até chegar ao patamar de babalaô. Mas enfim, eu estou dizendo tudo isso para vocês porque eu vou abordar um assunto agora que é sobre Ori, ou Ebori. O que é um ofrendar a cabeça, né? Que seria louvar a cabeça. Nós temos o nosso Ori, né? Nossa cabeça física, que se chama Oriode, que é a cabeça externa. E temos o nosso Ori Inu, que é a nossa cabeça espiritual. Tá? Fica dentro da nossa cabeça, como se fosse, não, seria praticamente o nosso cérebro, né? Que comanda o nosso corpo todo. Olha a importância de Ori. Ori Inu, o nosso cérebro, o nosso Eledá. É o cérebro que comanda o corpo, não ao contrário. Não é isto? As pessoas não são avaliadas, não são tidas como mortas, né? Quando o coração para. E sim quando o oxigênio deixa de chegar no cérebro, ou seja, quando o cérebro para. Ou seja, o importante é isso aqui. O corpo só deixa de ter vida quando isso aqui para de funcionar. O coração tem transplante, tem aparelhos que fazem o coração trabalhar enquanto a pessoa está numa UTI, né? Espera um tempo para ver se a pessoa reage e tudo mais. Mas quando o cérebro para de funcionar, para de receber oxigênio, aí é dado como a pessoa como morta, que faleceu. Não é verdade? Então, vocês veem como que o cérebro é tão importante. Bom, vamos lá. Então, o Ori. O nosso Ori, no Orum, antes de vir aqui para Iê, antes de entrar
essa cabeça aqui, né? Essa caixa nossa, ele é moldado por Adjalá. Adjalá molda todos os oris. Como diz, né? Adjalá ori, ori leuá, 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 ou seja, Adjalá molda ori, ori é lindo, é lindo, é lindo, ou seja, então todo ori é bom. Adjalá coloca só coisas boas no nosso ori. E quando nós chegamos aqui no mundo, o nosso ori ele vai. Então aí o nosso ori, né? Quando vem aí, ele é colocado dentro do Oriodê, a nossa cabeça, ele vem com todos os segredos do Orum. Tudo foi predestinado no Orum para que seja cumprido no Aie. Aí como que nós vamos saber que foi predestinado? O que nós temos? Né? O que aquele ser que vai nascer está predestinado? Porque quando a pessoa nasce, ela é mostrado a ela tudo que tem no mundo. Né? Então, o pai quer que ela seja, por exemplo, médico, né? Ou a mãe quer que a menina seja advogada, ou quer que ele seja um agricultor, enfim. Mas às vezes o que os pais querem não é o que foi predestinado por ele no Orum. Inclusive o Orixá, tá vendo? Porque qual a importância de você louvar o Ori? Porque não tem, isso que eu digo, não tem como a pessoa jogar os búzios, né? E a primeira vez, chegou ali, veio da rua com um monte de problemas, um monte de situação, o Pai de Santo joga, você é de santo tal. Não. O que vai responder no jogo no dia pode ser um orixá dizendo uma situação que a pessoa está fazendo e que boa deve ser feito. O correto para se apurar e dizer corretamente qual é o santo da pessoa é só após um buri. Que já passou por ebós, está passando por uma ritualística, está dormindo no quarto santo, né? Está com a folhinha embaixo da cabeça. Aí invocou o Ori, a Ori vai dizer, né? Vai dizer tudo que foi predestinado através de confirmações do jogo de búzios. No meu caso aqui, eu jogo junto com a mãe de santo, eu de um lado ou do outro, que cai lá, tem que cair aqui. Aí sim, nós podemos dizer com certeza qual é o orixá da pessoa. Ah, mas meu pai de santo, eu cheguei lá, jogou. Às vezes acontece você jogar, né? Um santo que está querendo falar alguma coisa para você, seja o mesmo santo do seu Ori. O seu Ori trouxe do Orum. Mas a melhor confirmação de um orixá é depois do buri. Tá? Que aí você já invocou o Ori traz tudo que a pessoa que foi moldado na cabeça dela. Aí nós louvamos a Djalá, né? Depois dá um intervalo e vamos louvar Iemanjá, que é o orixá que representa o Aie. Porque depois que o Ori se mostra, Iemanjá vai caminhar. Por isso que a gente faz oferenda, também costumamos fazer oferenda a Iemanjá. Lembrando bem, explicando devagar para vocês entenderem. A existência do mundo, representada por Ibadu, a cabaça da existência, é dividida em duas partes, a parte branca e a parte vermelha. Essa parte branca representa os babafunfum, ou batalá. E a parte vermelha, chamamos de Yaomo Ejá, amante dos filhos peixe, ela é representada por Iami, por minha mãe. Iami é a dona da terra. Então, ou seja, a parte de cima seria o ar, a água, fazendo alusão ao batalá, e a parte espiritual, tá, que é o nosso Ledá. E a metade para baixo seria a terra, representada por Yami, que seria a parte material. Por isso que Yami tem muita ligação com Onilé, com a terra. Por isso que fazemos oferendas à terra para Yami. Por isso que Yami ela tem que ser cultuada para que as pessoas, as mulheres principalmente, as mulheres mais, né, não sejam atacadas e sofram com doenças nos seus órgãos reprodutores. A Jé ataca principalmente o ciclo menstrual das mulheres. Por isso que numa ritualística não podemos deixar o Egé no chão muito tempo, porque isso chama as Yamis. Então, Yami representa o corpo físico. É como Oxalá, é a chuva que molha a terra para a terra germinar. Então, ou seja, Adjalá é o ar, é a água, e Yami é a terra, onde gera a vida. Água e terra, onde germina a vida. Mas vamos lá, continuando o nosso assunto do Ori. E Ori é tão importante que nele nós cultuamos a vida da pessoa e o orixá, através das ritualísticas. Porque assim, depois de Exu, o primeiro orixá a ser cultuado é a nossa Ori. Para que tudo seja bem, tudo corra bem, tudo dê certo e que o Ori aceite. Porque se o Ori não for cultuado e não aceitar, nada do que for feito para a pessoa dará certo. Primeiro Exu, né? Cuida dos ebós, tem que cuidar, seja para o ancestral, seja para Egungun, seja para Yami. Aí depois Ori, antes de qualquer coisa. Porque orixá é coletivo, como eu sempre falei, né? É cultuado coletivamente. Ori não, Ori é individual. Orixá é cultuado por todos, o seu Ori é cultuado só por você. O Ori ele é único, ele é seu. Então, ou seja, primeiro você.
depois os orixás. Primeiro esse ori, depois os orixás. O ori, quando nós escutamos o ori de uma pessoa, é para a pessoa. Como eu acabei de dizer, como é individual, se uma pessoa ela tem uma vida, né, de confusões, de atrito na sua família, e ele vem e toma um buri, não quer dizer que vai melhorar a situação na família. Vai melhorar a situação para ele. Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, a pessoa vai tomar um buri e vai ficar bem. O buri acalma? Acalma, com certeza. Mas eu diria melhor assim, o buri não é que acalma, ele dá equilíbrio, ele te traz respostas, ele te traz decisões, ele te traz visões. Ele acalma no sentido do quê? Quando a pessoa está tomando buri no quarto santo, a pessoa que tirou a ebosa, passou pro banho de amaci, tirou todo o carrego que ele trouxe da rua. Aí vou louvar a cabeça da pessoa, você vai mexer com o ori da pessoa, com o ori nu. Aí a pessoa sente sono, a pessoa relaxa, com certeza. Vou estar invocando a Djalá, vou estar invocando Yami. Vou estar invocando Ori. Oriapereu. Ou seja, a pessoa vai relaxar e muito. Já teve casos aqui na minha casa que a pessoa ela dormiu a noite toda e praticamente o outro dia todo também. Tanto que ela relaxou. Então, durante a ritualística e durante o preceito, a pessoa fica calma. Porque ela tem os seus preceitos, então a gente diz, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode comer aquilo. Então a pessoa continua em comunhão com o seu Ori. Tanto é que nós temos o hábito de deixar o Ibauri no chão, para que a pessoa faça tudo em sinônimo de submissão, ou seja, minha cabeça está ali, eu tenho que respeitar. Acabou o preceito, a gente põe na prateleira, bonitinha, tudo certinho, né? E a pessoa vida normal, a pessoa passa a ter vida normal. Só que a pessoa às vezes estranha. Já tive relato de pessoas dizerem assim, mas tomou buri, a pessoa não mudou, então a pessoa parece que ficou pior. Não é que ficou pior. Ela está entrando em choque, né? Está passando por um estágio de choque entre o ori e a vida dela no dia a dia. Porque ela está acostumada com uma coisa, estava acostumada a fazer as coisas de um jeito. Daqui a pouco começa a acontecer tudo diferente, ela não consegue entender. Por isso que a gente explica certinho aqui dentro. Olha, vão aparecer pessoas novas, muitos vão se afastar de você, você vai deixar de concordar com muitas coisas, você vai passar a concordar com coisas que você achava que estava certo, você depois descobriu que não, você estava errado. Vão surgir novas ideias na sua cabeça, você vai se afastar de muitas pessoas, inclusive até de familiares. Acontece a pessoa sentir vontade de até se mudar de localidade. Infelizmente, entre aspas, existe até situações da pessoa até se separar, o casal brigar, se separar. Nossa, mas que buri foi esse? O ori está vendo melhor, porque muitas das vezes a pessoa que está do seu lado não está te fazendo bem. Mas você gosta daquela pessoa e você tá querendo ficar com ela. Mas você não está caminhando, você não está tendo vida. Aí de repente toma seu buri e você enxerga isso. Opa, peraí, minha vida não está legal, essa pessoa não serve para mim, não está não vendo minha vida para somar. Aí é melhor. Pai, o que eu posso fazer? Uma sugestão. Peço para que a pessoa, seu companheiro, tome um buri também. O correto é a família toda se cuidar. Centrar a origem de todos eles, né? Mas acontece que às vezes a pessoa pensa do lado, o companheiro ou a companheira, diferente da pessoa. E às vezes a pessoa está para se aproveitar, não para somar, para ajudar. E a origem da pessoa que tomou buri enxerga isso e vai embora. Isso pode acontecer. Eu vou contar uma historinha curtinha. Aconteceu com uma pessoa aqui em casa. Vou contar rapidinho. A pessoa veio, tomou buri. O companheiro da pessoa falou, precisa tomar buri, que ela está muito rebelde, não está bem, tudo mais, tomou buri. Aí depois de um tempo, essa pessoa voltou, olha, não sei o que aconteceu, porque a minha companheira tomou buri, estão brigando demais, e agora está querendo se separar de mim. E ela se separou. Aí o companheiro dessa pessoa, não, tá errado, que buri é esse, que acabou com a família e tudo mais. Eu também não entendi, falei, peraí, mas eu fiz isso para ficar bem. Se bem que depois, analisando bem, eu falei, bom, eu fiz para a pessoa ficar bem. E não para satisfazer a vontade do companheiro dela. Aí, depois de muitos anos, fiquei sabendo. Essa pessoa que tomou buriqui estava sofrendo na mão dessa pessoa. Sofrendo mesmo, assim, em todos os sentidos. Apanhando, sendo aproveitada financeiramente, passando por estágio, por uma fase de adultério, ou seja, a pessoa traía a mulher, pegava o dinheiro da mulher, batia na mulher, eu não sabia nada disso. E a mulher não conseguia se soltar. Não conseguia se desprender dessa pessoa. Porque a família dizia, não vai, não, você tem filhos, não pode. E ela ficou com essa pessoa durante todo esse tempo, por pressão familiar e com medo. Depois tomou buri e se separou. Hoje a mulher está muito bem.
Aí eu te pergunto, o louvar o Ori dela fez bem ou fez mal para ela? O Ori é individual. Só que tem muitas pessoas que não entendem isso. Então, para você que quer saber um pouco mais sobre o que é louvar a cabeça, é isto. Quando você vem louvar a sua cabeça, você vem louvar a sua vida. Você vem saber o que é bom para você, na sua individualidade, não para a pessoa que está do seu lado. Ah, mas a pessoa que está do meu lado gosta de mim, eu gosto dela, eu quero andar bem com ela. Então peça para se cuidar também. Antes de cuidar de qualquer orixá, antes de fazer qualquer oferenda, qualquer coisa, cuide primeiro do seu Ori. Peça estabilidade, peça vida longa, peça paz, peça saúde, peça direcionamento ao seu Ori. E tudo isso é feito quando o seu Ori é louvado. Ah, babá, mas então por que todo ano eu tenho que louvar meu Ori? Já não foi determinado o que vai acontecer na minha vida? O dos caminhos são transitórios. A nossa vida são feitas de estágios. Então, ou seja, a gente para alcançar um ideal, você tem que passar por um estágio, né? Ali você tem que, de novo, tomar um banho de consciência, louvar seu Ori, para ter visão para continuar tomando decisões, para continuar seguindo a sua vida. Mas tem que ser sempre louvado, sempre. Na ritualística das águas do Oxalá em casa, todo ano, eu dou o Ori em todos os filhos de santo da casa, porque o ritual das águas de Oxalá é para louvar o Ori. As pessoas fantasiam muito dentro do culto desse orixá. As coisas, embora tenham muitas ritualísticas, mas a explicação é simples e lógica. O ritual das águas de Oxalá é o ritual do Ori, é o ritual do Obatalá, ritual Oxalá. Então, antes de você falar alguma coisa, analisar alguma coisa sobre Ori, achar, antes de achar alguma coisa, estude, pesquise. A nossa religião, nosso culto não é de achismo. O nosso culto é de estudos, nosso culto é de ritualísticas, nosso culto é de fundamentos, sem fantasia. Então, não achem que cada ritualística que é feita dentro de um culto é do seu jeito, ou é pelo que você pensa, pelo que você acha. Pare de só ficar fazendo as coisas que algum sacerdote manda você fazer, sem questioná-lo, sem perguntar. Ah, faça isso, isso, isso. Tá, babá, então tá, meu pai. Mas qual o fundamento disto? Ah, porque tem um itan, não, sem itanzinho, sem historinha besta, sem forfé. Qual a lógica disto? Porque muitas das lendas, muitos dos itãs foram criados pela própria pessoa, pelo próprio sacerdote, por não ter explicação, por ele não buscar conhecimento. Tá? De repente, não, me iniciei, tomei minhas obrigações, hoje eu sou pai de santo. Você aprendeu o quê? Não, eu vou repetir tudo que eu aprendi dentro da minha casa de santo, dentro do meu axé, mas você concorda com tudo que passou? Será que o seu sacerdote também teve conhecimento para te passar o que é correto? Será que o que ele te explicou te convenceu? Vai analisar, vai estudar, vai pesquisar e vai questionar seu sacerdote. Ou então, não vou nem dizer questionar, vai conversar sobre. Vai conversar sobre. Fazendo dessa forma, você está dando um jeitinho de puxar também a orelha do seu pai de santo, para que ele vá se aprimorar, para que ele vá saber se tudo que foi passado para ele está correto. E outra coisa, hein? Não vá numa casa de culto lá esse orixá só pelo toque de candomblé, só por uma festinha, por um AG1, por uma bebida, não. Vá para buscar axé. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas muitos vão no culto de candomblé para ficar assim, reparando o vestimento do irmão, para ficar, ver o que tem de comida, né, para comer, para beber. É lógico, nós temos o maior prazer de servirmos a todos, com certeza, dentro das condições de cada casa. Mas se o pai de santo não te der a melhor cerveja, agradeça. Se o pai de santo não te der a melhor comida, agradeça. Porque o importante do pai de santo passar para você é um axé, é o axé, é conhecimento. Busquem isso. Parem de ficar julgando, olhando o que um está fazendo, o que um está vestindo, o que o outro está oferecendo. Vá por orixá. E mais uma vez, quem não tem conhecimento, se você não tiver conhecimento
sobre o assunto que eu abordei, sobre Ori, o que é Ibori, o que é a ofrenda à cabeça, não, não julgue, não julgue. Não ache se está certo ou está errado, mas converse, estude, pesquise. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, nós conversamos também. Mas hoje o assunto foi sobre Ebori, sobre o culto a Ori. Ori que é mudado por Adjalá. Ori, que é o primeiro a ser cultuado. Ori, que é o que está em nossa cabeça, que é o que comanda o corpo. Você pode perder braço, você pode perder perna, você pode perder um órgão, mas enquanto o seu Ori estiver aqui, ó, bem, você está vivo. Agora você pode estar com o seu corpo inteiro, com todos os seus órgãos. Se você levar um tiro na cabeça, você morre. E todos os seus órgãos são doados, não são? Por quê? Porque o que pode funcionar foi isso aqui. Então, coração, fígado, rim, tudo pode ser doado. A morte só é dada quando sua cabeça para de funcionar. Então, cuide da sua cabeça, tanto espiritual como material. Oriapereo, Xangô abençoe. E só um resuminho rápido, para vocês entenderem melhor a importância de Ori, né? Se encontrem, saibam o que lhes foi predestinado para ser feito aqui no AIE, se encontrem. Vou contar uma história aqui rapidinho, até anotei para não esquecer. Eu comecei a trabalhar em 1977, né? Fui guarda-mirim, São Bernardo do Campo, lá no Camp. E eu prestei serviço para uma empresa, trabalhei numa empresa, na verdade, né? Antiga Flux, Brasox, quem trabalhou nessa empresa sabe do que eu estou falando, vai lembrar de mim. Nessa empresa eu entrei como office boy, depois passei para arquivista, mapista fiscal, sempre trabalhando na área do escritório, né? E tinha tudo para seguir, eu gostava, fiz tudo mais. Até que de repente, em 1978, eu tinha acho que uns 15, 16 anos, né? Eu passei assim perto da oficina elétrica, tinha um rapaz montando um painel de comando, e eu me encantei de ver aqueles contatores entrando, entrava um contator, saía outro, aquele barulhinho, não sei, o negócio despertou em mim. Eu fiquei curioso em saber, perguntei para o eletricista, como é que funciona isso? Ele falou, isso aqui você tem que estudar. Não adianta você aprender só na prática, você tem que ter o conhecimento teórico. E eu me encantei, meu Ori despertou. Aí, dentro do que ele me falou, eu comecei a fazer o Senai em São Bernardo do Campo, Senai Robert Simonsen, lá de São Bernardo, isso em 78, 79, deixa eu ver no meu diploma lá, qual foi a data. Aí eu fiz eletricidade e trabalho no escritório. Aí fiz depois o curso técnico, né, na ET, Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, de São Bernardo, e fiquei desempregado. Foi a época que o PT começou a dominar lá em São Bernardo, né, o Lula se tornou presidente do sindicato dos metalúrgicos e tudo mais. Aí começou a ter muita greve e tudo mais, teve greve lá em São Bernardo, eu fui demitido. E eu não consegui arrumar emprego, como mapista fiscal, como arquivista, nada. Aí meu finado pai disse assim, pô, você está com diploma aí nas mãos, né, de eletricidade, você gosta disso, não quer que eu tente arrumar para você na Mercedes-Benz? Meu pai trabalhava na Mercedes-Benz do Brasil. Falei, vamos lá. Aí tinha uma prestadora de serviço, se não me engano, se chamava Thor. Aí meu pai falou com o rapaz lá, me arrumou um serviço. Me arrumou um emprego na Mercedes-Benz, eu fiz o teste como oficial. Graças ao orixá, eu consegui entrar como oficial, como eletricista. Eu comecei a prestar serviço na Mercedes-Benz. Comecei a gostar mais da eletricidade, né? Comecei a gostar mais, porque eu comecei a mexer na área, né? Aí em 82 eu me casei com minha esposa, estou casado até hoje, vou fazer 43 anos de casado. E meu finado sogro me arrumou emprego, serviço na Companhia Antártica Brasileira, ou Companhia Antártica Paulista, na verdade, né? A fábrica de cerveja lá na Moca, na Avenida Presidente Wilson, que já não existe mais essa fábrica lá. Entrei como meio oficial, depois fui promovido a eletricista e comecei meu caminhar. Saí de lá, entrei no metrô, né? Participei da montagem do metrô da estação de Itaquera, se não me engano, em 85. Com eletricidade, né? Depois saí do metrô, voltei para a Antártica, consegui voltar de novo para lá e continuei trabalhando nessa área. Por quê? Porque foi predeterminado o meu Ori que eu tinha que trabalhar com eletricidade, não em escritório.
Até que em 93 eu me iniciei em Orixá, né? Em 94 iniciou minha esposa, mas na verdade eu já me envolvia na religião desde 1979, 78, 79. Mas fui me iniciar em Orixá em 93. Foi quando eu tomei o meu primeiro buri e me iniciei em Orixá. Aí as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a enxergar que realmente eu nasci para trabalhar com eletricidade. Mas não para os outros, para mim. Aí resolvi, depois que eu tomei meu primeiro buri, que eu me iniciei em Orixá, comecei a enxergar as coisas diferentes. Aí eu montei uma microempresa, né? E comecei a trabalhar com eletricidade como autônomo. Eu comecei a caminhar. O dinheiro já começou a entrar nas minhas mãos, começou a ficar, que antes entrava e saía, entrava e saía. Passei alguns perrengues, algumas dificuldades, sim, tanto eu como minha esposa comigo também. Mas eu persisti, continuei, tomei minhas obrigações, tomei os meus buris. Minha vida começou a caminhar. Comecei a enxergar as coisas de forma diferente. E começou a me entrar dinheiro. As coisas começaram a vir para minha vida. Consegui comprar minha casa própria, consegui montar meu barracão. Que assim já foi predestinado no meu Orum, no meu Ori, no Orum. Foi predestinado que eu tinha que ter todos os meus bens, né? E fui conquistando, aos poucos, mas fui. E quando eu me iniciei, minha mãe me disse, você vai ser sacerdote, você vai ter sua casa. Eu falei, eu? Sacerdote? Jamais. Não quero essas coisas para mim, não. Só que é assim, até o meu ilê já foi predestinado lá no Orum. Eu tinha que ser sacerdote, querendo ou não. Ou seja, por isso que tem muitas casas que às vezes começam e elas não seguem, elas são interrompidas, param na metade, a pessoa abandona a casa ou fecha a casa, porque às vezes a casa ela foi pré-determinada pela pessoa, no plano material, no AIE, mas não lá no Urum. Então, até conversando ontem com a minha filha, ela falou uma coisa que é verdade. Pai, a casa, a gente não tem que se preocupar com quantidade, com qualidade e com as pessoas que os orixás encaminham para o Senhor, para casa. Porque se as pessoas procuram o Senhor, é porque a sua casa já foi pré-determinada no Orum. Já tinha que ser fundado para cuidar de outras pessoas. É por isso que às vezes a gente luta com dificuldades, mas a casa está aí de pé. Já se passaram, nós estamos em 2025, já se passaram aí 22 e 23 anos que a casa foi fundada. Mas porque foi a vontade do Orixá. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Tenho que cumprir o que o Orixá determinou lá em cima, através de Adjalá, o que mudou no meu Ori. Então, cumpra aqui no Aie o que foi predestinado no seu Ori, no Orum, e você será feliz. Sabe aquela história que eu costumo dizer assim, ó? Então, nós temos que, às vezes as pessoas se formam em medicina e não são felizes. Às vezes a vontade da pessoa é trabalhar com construção civil. A pessoa trabalha como médico, ganha seu salário não lhe traz felicidade, a pessoa trabalha descontente, aí quando de repente parte para a construção civil, monta uma empresa, uma construtora, seja lá o que for, a pessoa trabalha feliz, levanta cedo, vai trabalhar com um sorriso no rosto, volta bem, e a pessoa trabalha por amor. A pessoa às vezes ela é advogada e no seu Ori foi predestinado que ela fosse piloto de Fórmula 1, advogado, na verdade. Piloto ou advogada, porque tem... A mulher pode ser piloto também, não é só homem não. E de repente a pessoa está ali, trabalhando descontente, aí quando parte para o automobilismo, nossa, fica realizado. Tem pessoas que, vou citar um exemplo, a minha filha mais velha, ela estudava, né? Estuda até hoje, ela estudou, fez na Universidade Uninove Recursos Humanos, não concluiu, parou. Tentou fazer eletrotécnica, seguiu o caminho do pai. Depois de um ano ia partir para os projetos, parou. Ela tentou fazer nutrição, começou a fazer 6 meses, parou. Aí ela se descobriu, não, eu quero ser publicitária. Fez publicidade. Aí se formou bonitinho e tal. Aí tomou seu buri, estamos... Não sei quanto tempo, mais ou menos, você se iniciou, mano? 13, 14 anos atrás, acho que um pouco mais. Tomou seu buri e se iniciou em Orixá. Eu iniciei, minha filha em Odé. Eu iniciei. Aí, de repente, do nada, né, terminando a faculdade de publicidade, pegou seu anel e tudo mais, o negócio bateu na cabeça dela. Ainda não é isso que eu quero.
partiu para a área da saúde. Se formou em fisioterapia. Depois tomou buri, depois se iniciou. E até hoje ela está atuando na área da fisioterapia. Feliz, contente, faz de gosto porque gosta. O dinheiro vem? Vem, como consequência. Mas ela está fazendo por amor. Porque se quando você faz o que você gosta, você faz por amor, faz o que o seu ori determina que você faça. Eu digo nós, porque também aconteceu a mesma coisa comigo. Nós não almejamos retorno financeiro. É lógico, precisamos de dinheiro, mas fazemos por amor. Não fazemos por interesse. Aí o dinheiro vem. E vem bonitinho. Porque as pessoas reconhecem que você faz um serviço bem feito, você faz de coração por amor. Então você faz como se estivesse fazendo para você. Mas isso porque o seu ori determinou que você fizesse aquilo. Por isso que eu digo, cultuem seu ori, cuidem do seu ori, porque ele é pessoal, ele é único. Deixe seu ori equilibrado, que você terá prosperidade, você terá axé, você terá caminhos. É lógico, o culto ao orixá é necessário? Com certeza. E, em primeiro lugar, Exu? Com certeza. Antes de cultuar o seu ori. Primeiro Exu, depois o seu ori. Aí depois o orixá. Então você tem que temos que ter essa regra básica, né? Primeiro Exu, depois seu ori, depois o restante. O restante tem importância no seu caminhar? Lógico que tem. Mas quem vai mostrar do que você precisa, de que orixá você tem que cultuar, é o seu ori. Ori Apereu, Xangô abençoe a todos.